Primeiro ponto, vamos desmistificar. A gente tem um portfólio gigante de entregáveis de desenvolvimento de projetos na fase de FEA1 e FEA2. Tem VIPs N que dá para fazer. Mas eu preciso fazer tudo? Não. Claro que não. E aí, esse foi a primeira, parece simples, mas foi a primeira virada de chave em todo mundo. Disse, olha, você não precisa fazer isso. O cara me olhava e falou, por que não? Eu falei, mas o que isso vai te ajudar? Né? Olhando para o seu escopo agora, o que isso vai contribuir? Cara, se não vai contribuir, você tem total autonomia de falar, não vou fazer. E esse é o combinado. Claro, a gente tinha lá um punhado de entregáveis que ele não podia flertar com aquilo. Só, isso aqui é obrigatório do projeto. Não mexe não, declaração de escopo não precisa. Não precisa, meu projeto né? assim. Fazer uma matriz S, um papel cronograma, não vai. Então, essas coisas a gente blindou e falou, cara, por favor, não flerta com isso aqui. Agora, o resto você tem que pensar naquilo que vai proporcionar a gestão do seu dia a dia e de trabalho. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós falamos muito aqui no canal da importância de implantarmos as boas práticas de gestão de projetos, principalmente na fase de definição, na fase de preparação, na fase do front-end loading. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com mais um grande especialista aqui no nosso podcast, o Bruno Scandiuzzi. Ele é engenheiro químico de formação e trabalha com projetos de capital desde 2005. Atualmente está na Nexa Resources, que é do grupo Votorantim, na área de PMO e cuidando especificamente com gestão FEL, riscos e estimating. Bruno, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, André. É uma honra estar aqui. Estou gostando muito aqui. A honra é minha, né? Que bom poder marcar esse papo, ainda mais presencialmente, que é muito mais legal, né? Para a gente falar dos desafios, implantação dessas boas práticas, ou como é o processo de amadurecimento disso dentro de uma empresa. E você tem uma trajetória bastante interessante. Então, eu queria que você começasse se apresentando para o nosso público, né? Falando um pouquinho da tua trajetória em projetos de capital. Pois é. Bom, como você comentou, eu sou engenheiro químico de formação e eu comecei a trabalhar dentro da Dupont. Tive muita sorte de conseguir um estágio. Na época era Renner Dupont. E aí eu entrei como engenheiro trainee de processo. E aí fiz vários cursos também dentro da Dupont. E eu peguei uma transição dentro da Dupont, que era a passagem de Renner Dupont para Dupont Performance Coach. Então, naquela época, quando passou de fato para Dupont, veio muitos americanos para implantar todas as metodologias de projeto, principalmente de projeto. E aí eu tive semanas, meses, treinamentos, e era muito legal, porque além de ter toda essa capacitação, eles ficaram muito tempo aqui no Brasil, fazendo esse handover. E aí o handover era assim, vamos fazer junto. Então, muitas vezes eu me peguei sentado, fazendo uma análise de construtibilidade junto com o time e o americano ali do meu lado, me explicando, me desenvolvendo. Então, assim, foi muita sorte. Esse foi o começo da minha carreira dentro da gestão de projeto. E já começou super bem, né? A Dupont é uma das empresas mais reconhecidas globalmente pela aplicação dessas práticas, tanto que tem uma área que faz, né, esse trabalho para terceiros, de tanto que dominou os processos. E como é que você enxergava em termos de cultura interna e a facilidade, não sei se é o melhor termo, de quem está entrando numa empresa já estruturada que de fato aplica aqueles processos? Que diferença isso faz para o profissional que está chegando? Não, mas muita diferença. Então, assim, eu tive essa sorte de ser treinado e dentro da Dupont, eles tinham, assim, vamos imaginar, né? Era uma prateleira de templates, guias de como fazer. Então, a facilidade de tramitar a informação
era muito fácil. Então, você se sentia, de certa forma, até acolhido. Você tinha a obrigação de fazer, Sim. mas ali tinha o como e tinha ainda mais o quem que você poderia procurar, né? Um especialista externo dos Estados Unidos que poderia também te ajudar nesse desenvolvimento. Então, era assim, muito confortante para quem entrava, e depois entrou outros engenheiros, de fazer essa gestão. E aí você percebia que, assim, a primeira desmistificação que a gente tinha é que o FEL não é burocrático. Né? Então, assim, é o como você interpreta. E é o como que a empresa lida com essa parte de gestão de projeto. Então, assim, se você está numa empresa e você se vê obrigado a fazer todos os entregáveis do FEL, cara, tem alguma coisa errada no entendimento. Se aquilo é feito só para o gate, né? Nossa, mas muito. Depois, futuramente, depois quando eu saí da Dupont em outras empresas, eu percebi isso na prática, né, na aplicação das análises de maturidade, que depois eu fui me especializando, que chegava ao ponto de começar uma reunião comigo, o pessoal, fica tranquilo que eu já fiz todos os documentos. E aí a questão toda não era essa. Pois é. Então, na Dupont, tinha essa percepção clara. Não é gerar o documento em si, né? Mas é aquilo como uma ferramenta de trabalho. No caso, a gestão de projeto. Então, é o mindset, né? Então, eu, graças a Deus, tive essa sorte de ser educado de primeira nesse mindset. E que me ajudou muito depois, ao longo do desenvolvimento da minha carreira. Isso faz muita diferença, porque você trouxe muito bem. A partir da hora que você entende o porquê de fazer tanta coisa, que aquilo é para o bem do projeto, ou seja, para prepará-lo para a próxima etapa, para que você tenha de fato as definições acordadas, muito claras entre todos os stakeholders. E aí, com isso, a gente tende a ter um caminho de execução um pouco menos difícil, porque não dá para dizer que vai ser fácil, porque nunca vai ser, mas muda realmente a perspectiva. Por quê? Se eu vou ficar responsável por levar esse projeto adiante e estou fazendo um plano aqui que eu sei que não para de pé, poxa, eu posso aprovar agora, mas depois isso aqui vai cair nas minhas costas ali na frente, né? Pois é. E tem mais, né? Vai cair nas suas costas, você vai ser cobrado. E eu acho que é muito mais assim, o viés do por que eu estou fazendo aquilo. Então, é um questionamento constante. Tá? Então, hoje, quando eu vou aplicar uma análise de maturidade, o que eu mais fomento as equipes perguntar é por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso definir, conhecer o meu solo e o meu subsolo e qual que seria o efeito disso no meu projeto civil? Então, eu não fiz. Cara, então, olha só o desvio que isso aqui pode dar. Né? Então, fazer todas essas conexões. Então, desmistificar um pouco. Não é burocrático. É a forma que você consegue visualizar e entender como que tem que funcionar as coisas. E fazer o teu planejamento fazer sentido, porque todo projeto vai gerar o seu cronograma, vai gerar a sua estimativa de CAPEX e tudo isso precisa estar baseado nessas definições que vieram do planejamento que foi executado em equipe. Pois é. Né? E não o contrário, né? Quantas vezes a gente vê um cronograma que não bate com o CAPEX, cronograma super acelerado, com turno, com isso e aquilo, e o CAPEX na situação mais restritiva de valores quanto possível. E aí, quando você pega o plano da construção, não conversa nem com um lado, nem com o outro. Nem com A, nem com B. E eu explodo isso para todos os entregáveis de FEL. Né? Então, a pessoa vai começar a fazer um desenvolvimento de projeto no FEL 2, vai começar um FEL 2. Ele tem lá um arcabouço de itens que ele tem que cumprir. Então, assim, será que eu preciso cumprir tudo isso? Hoje eu fomento. Cara, você não precisa. Mas aquilo que você entender do escopo do seu projeto, você tem que buscar nestes entregáveis aquilo que vai responder às tuas perguntas. Exato. Né? Então, aí o próprio CAPEX, o próprio planejamento, ele sai com as respostas desse desenvolvimento. Né? Então, mas eu acho muito interessante essa história do cronograma,
com muitas coisas e o CAPEX apertado, em relação vamos dizer assim, ao ambiente da empresa, né? Muitas vezes a gente recebe uma pressão para entregar no prazo, para entregar no custo. E eu acho que, para mim, isso, fazendo uma relação com a Dupont, né, na experiência que eu tive, lá não tinha isso. Porque, desde a alta liderança, entendia o que era a gestão de projeto, entendia o que significava tudo aquilo. Então, ter essas conexões do conhecimento do que é o FEL para a empresa, eu acho que é metade do caminho para desviar de um cronograma que tem muitas premissas ou de um CAPEX que está muito restritivo. Perfeito. Então, trabalhar também a parte interna da empresa. Porque o FEL entrou na internet, você busca na internet o que é o FEL. Você pode fazer um curso, uma capacitação do que é o FEL. Mas tá bom, eu vou pegar isso aqui e como é que eu vou encaixar isso daqui no dia a dia da minha empresa, né? No dia a dia que acontece dentro da empresa. Então, lógico, vai chegar um momento que as coisas vão parecer que estão na contramão. Né? Sim. O projeto fala, não dá. E a empresa fala, não, mas eu quero. Então, eu acho que fazer a empresa entender como é que também funciona o FEL e também fazer o líder de projeto, entender também das necessidades da empresa e usar dos entregáveis de gestão de projetos para responder aquilo que a empresa está pedindo. Então, eu não posso me fechar simplesmente na metodologia e falar, eu vou aplicar isto e é isto que eu tenho que entregar. E aí, eu, numa maturidade, falo, tá aqui, tá tudo entregue, tá aqui, tá feito. Falo, cara, isso não é chance de sucesso em nada. Né? Então, para mim é isso. É esse ciclo que gira entre o conhecimento da empresa e o conhecimento também da gestão de projeto, principalmente do líder de projeto. Isso tudo tem que se conversar, porque senão, como você falou, se você conseguir mesmo que fazer no nível técnico, vai ser algo muitas vezes feito só para o gate. Os resultados nem sempre vão ser os melhores possíveis, porque você tem de cima para baixo uma falta de entendimento da necessidade do desenvolvimento técnico e vai forçar muitas vezes metas que são, né, inatingíveis, e a equipe vai seguir aquilo que for determinado. É para baixar o CAPEX em tanto? Então por agora vai baixar e depois vamos lá para frente e vamos ver. Né? Vamos ver o que acontece. Para mim, essa é a pior situação. Então, durante, né, então, nesse processo de aculturamento e de maturidade também, não só da aplicação, de uma análise de maturidade no final de um gate, mas esse processo todo de amadurecimento da empresa tangibiliza nisso que você está falando. Isso. Então, quer dizer, eu não posso chegar no final de um gate e, de repente, apresentar uma pilha de documentos e falar é isso aqui que eu tenho para apresentar, então é isso daqui que vai dar o sucesso que eu espero. Não vai funcionar. Não. Dentro dessa tua trajetória, você, então, depois foi para uma outra empresa que tinha o seu processo, né, estabelecido e estava naquela curva de maturidade, ou seja, procurando melhorar os seus processos. E você chega, né, pega uma realidade que como eu falei, benchmark global e vem para um processo de melhoria. Como é que foi essa transição e esse início, né, de conseguir focar dentro daquele contexto aquilo que era o mais relevante, o mais necessário, né? Porque a gente sabe que você não vai chegar de uma hora para outra e dizer, não, tem que fazer tudo. A gente já está falando aqui que a abordagem é bem diferente disso. Como é que foi essa transição para você? Pois eu saí da Dupont, né? Aí tive uma passagem rápida pela CSN e depois eu vim para a Votorantim Metais, que agora virou Anexa. E eu peguei justamente essa transição e eu acho que com dois fatores que, assim, de certa forma, agravavam a situação. Que era, a Votorantim, na época, ela estava indo para uma metodologia ou indo para uma forma de stage gate, onde ela juntava o FEL 1 e o FEL 2 numa fase só. E depois o FEL 3 numa outra fase. Isso funciona? Funciona.
mas tem que ter muita sinergia. E lá o segundo agravante era que as áreas que desenvolviam o FEL1 e o FEL2 eram diferentes das áreas que desenvolviam o FEL3. Então, eu cheguei nesse momento de transição. Aí, claro, a primeira coisa que eu fui olhar, falou, bom, deixa eu ver o que tem de documentação aqui de FEL. E, de fato, tinha uma coisa muito bacana. Era completo também. Uhum. Até se olhava assim, e de tanto essas coisas de benchmark, assim, se olhava assim o procedimento, eu até me lembro, de construtibilidade, e eu olhava o procedimento de construtibilidade que eu tinha na Dupont e falava assim, uau, é bem igual, é quase uma cópia. Então, assim, nesse aspecto, puxa, eu me senti em casa. Falei, nó, que bom, que maravilha. Que recordação que está me trazendo. Só que tinha todos esses desafios. E implantar ou internalizar um processo de maturidade, que na época, para os portfólios de projetos em 2012, 2011, eles eram avaliados pelo próprio IPA. Uhum. E aí aquela tal história do eu vou fazer para tirar nota. Então, a gente passou naquela época por alguns desencontros durante a fase de execução e que levantou muita dúvida na metodologia. Isso é muito burocrático, isso é muito sistemático, a gente tem que ser mais ver e agir e tudo por aí. Então, eu entrei nesse modelo de fazer essa conexão entre as fases de FEL1 e FEL2 e FEL3, com equipes diferentes, e aplicar as análises de maturidade, que até então eram feitas pelo IPA. Então, esse daí, para mim, era o cenário, né? Então, a primeira coisa que a gente atuou e tentou trabalhar foi justamente trazer esse papel de responsabilidade do líder de projeto. Então, primeiro ponto, vamos desmistificar. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu já falei aqui no canal da Project Controls Expo, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de março em São Paulo, uma das maiores feiras, encontros de gestão de projetos para engenharia e construção pela primeira vez no Brasil. E eu tenho uma novidade muito bacana, eu vou estar lá não só palestrando na sala de mega projetos, mas o Capital Projects Podcast vai ter gravações acontecendo durante a Expo. Então eu te espero lá, vai ser muito legal, você não vai querer perder um evento como esse. Então, primeiro ponto, vamos desmistificar. A gente tem um portfólio gigante de entregáveis de desenvolvimento de projetos na fase de FEL1 e FEL2. Tem VIPs N que dá para fazer, mas eu preciso fazer tudo? Não. Claro que não. E aí, esse foi a primeira, parece simples, mas foi a primeira virada de chave em todo mundo. Disse, olha, você não precisa fazer isso. O cara me olhava e disse, por que não? Eu falei, mas o que isso vai te ajudar? Olhando para o seu escopo agora, o que isso vai contribuir? Cara, se não vai contribuir, você tem total autonomia de falar, não vou fazer. E esse é o combinado. Claro, a gente tinha lá um punhado de entregáveis que ele não podia flertar com aquilo. Isso aqui é obrigatório do projeto. Não mexe não, declaração de escopo não precisa. Não precisa, fazer uma matriz S, um papel responsabilidade. Não vai. Então, essas coisas a gente blindou e falou, cara, por favor, não flerta com isso aqui. Agora, o resto você tem que pensar naquilo que vai proporcionar a gestão do seu dia a dia e de trabalho. Senão também vai gerar aquela outra situação que você já trouxe, que o cara vai fazer só para apresentar no portão. Não é porque ele acredita que aquilo vai trazer diferencial. Porque se ele acreditasse, ele ia buscar. Exato. E ia fazer análise crítica. Mas não, ele está preocupado por quê? Porque ele é obrigado a fazer, então ele sai fazendo. E, de novo, isso não é culpa do profissional. Muitas vezes ele não foi nem treinado para aquilo. Chegou-se para ele e falou assim, se você quer aprovar o projeto, você tem que fazer tudo aqui de A até Z. E mais, a visão da empresa é falar, meu Deus, como isso é burocrático, Então, naturalmente. E é claro, e aí assim, eu implantei alguns outros templates que precisava, que eu via ali que estava faltando,
A turma até brincava, né? Falava assim, o que é isso? É o template do Bruno. Então, assim... então, era teu, não era do projeto. Era meu. Ele não era, tá inventando não era essas coisas aí. Era o template do Bruno. Eu falava, pelo amor de Deus, não faz isso. Usa porque ele que vai avaliar depois. Se eu fosse você, eu usava. Quase. E aí, então, assim, a primeira coisa que a gente desmistificou foi, líder, você define. Só que aí, a gente não podia simplesmente falar para o líder, falar, a partir de hoje você decide tudo. Sim. Né? Sem gabaritar, sem trazer um pouquinho de bain para ele também. E também sem, às vezes, até compartilhar o risco que ele poderia estar assumindo com aquilo. Então, junto com essa tomada de decisão do líder, a gente juntou ou identificou quem seriam os gatekeepers da empresa. Então, o que para a gente é a definição de gatekeeper? É uma pessoa conhecedora, né, referência sobre aquela disciplina. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tinha a Ana Cláudia, que era referência em meio ambiente. Conhecia tudo. Então, ela era a gatekeeper. Então, a gente convidava o líder a procurar esses gatekeepers para trocar uma ideia. Só, eu estou pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que você acha? A pessoa colocava um outro cenário de risco ali, ou um outro olhar, e ele... não, tá, então eu vou fazer. Ou muitas vezes falar, não, eu concordo, você não precisa fazer isso daí não. Para esse projeto não precisa. Claro que a gente fazia isso para aqueles top 10 do portfólio, né? Não vamos sair fazendo isso para todos os projetos. Então, para aqueles específicos do portfólio, a gente tinha esse cuidado de fazer uma lista pensada de entregáveis junto com quem no final do dia ia te avaliar, né? Porque não podia chegar também lá na frente e falar, não, como que você não fez isso? Né? Então, alinha o jogo, depois segue a regra. Depois segue a regra. Então, isso a gente conseguiu trazer o líder de projeto, líderes de portfólio, para essa discussão que não vamos fazer tudo, né? Não precisa fazer tudo. E, ao mesmo tempo, a gente começou indiretamente colher um resultado que, assim, era talvez até terciário, que era o cara pensar não sobre o projeto, mas pensar sobre a gestão do projeto. Então, por que eu preciso carregar um recurso? Por que eu preciso definir uma matriz de responsabilidade? Então, a gente começou a criar uma cultura de compartilhar essas ideias. Às vezes, o cara vinha e falava, não, eu acho que não tem que fazer isso. E aí, a gente abriu um debate. E isso, ele ganha, eu ganho, a empresa ganha, a gestão ganha. Então, a gente teve essa primeira, né, medida de mudança. E aí, é claro, tudo tem uma curva, né? Sim. Então, nas primeiras análises, que eu ia fazer lá, as análises de maturidade, a gente selecionava os gatekeepers, né? Tinha uma grande reunião lá do projeto, a gente compartilhava os trabalhos, e aí tinha as interações como se fosse um peer review. Então, o meio ambiente do projeto conversando com o meio ambiente corporativo, né, que é da ANA, a engenharia conversando, a integração. Então, a gente identificou a maioria, tinha essas relações peer review, e no começo era assim, a nota saía e o projeto meio que já ia para aprovação do projeto, independente da nota. E aí a gente teve também muita sorte nesse aspecto, porque a gente teve um buy-in muito grande de um gerente geral, que depois ele acabou virando diretor da área de gestão e sustentabilidade, que ele falava, não, se tem ele falava para mim, perguntar, tá aprovado? Eu falava, não. Eu falei, não, então tá bom. Então lá no gate a gente vai conversar e eu te abro a palavra para você expor essas ideias. E aí a gente começou a fazer isso. Então, nos primeiros que eram reprovados, a gente até tinha essas discussões nos gates e etc. E aí a coisa foi tomando uma maturidade tamanha que, às vezes,
terminando a análise, as reuniões de follow-up, checkpoint que a gente fazia, o gerente de projeto vinha e falou assim, deixa rolar para a gente capturar todas as ideias aí, para a gente melhorar, mas eu não vou apresentar agora não, eu vou apresentar daqui 2 meses. Eu vou alinhar esses itens aqui com o meu diretor e aí a gente vai corrigir. Olha que interessante, né? Então, você vê esse processo fluindo. Como que você enxerga que é uma maneira da equipe tirar o foco da nota para colocar o foco na melhoria? O que você sentiu nesse processo, assim, né? Foi o gate que falou assim, não, vai bater aqui, vai voltar? Ou foi o pessoal vendo assim, não, essas coisas de fato fazem sentido, trazem risco para o meu projeto? Ou as duas coisas somadas? Eu acho que, em tempo, eu acho que cada uma teve um volume no tempo. Então, nas primeiras, era porque a gente ia lá no gate e falava, não. E depois a gente aprendeu a fazer as duas coisas. Tinha projeto que a gente realmente voltava e tinha projeto que é aquela tal história do começo da conversa. O business precisa para o dia tal. Então, ele colocava uma problemática para análise de maturidade que, em teoria, não é foco da maturidade. Joga a responsabilidade para você. Você vai barrar o projeto, o diretor está exigindo que o gate vai acontecer mês que vem e tem que passar. E que esse projeto tem que cumprir um requisito XYZ. Então, tinha-se as discussões e, olha, em todo o meu histórico de Nexa, nunca um projeto foi para frente, mesmo com a necessidade de entrar ali naquela data. Lógico, a gente acabava espremendo. Sim. Né? Então, assim, o pessoal olhava para o gerente de projeto e falava assim, e aí, cara, não vai, mas assim, a data precisa cumprir. Então, a gente acabava também fazendo uma força-tarefa. E o legal era isso. Tá? Era estressante? Era. Mas a gente acabava mobilizando o corporativo, todas as áreas, em prol de destravar aquilo que estava emperrando o projeto de seguir. Então, acabava que a gente organizava forças para fazer essa gestão. E reconhecidas pela diretoria. Então, quer dizer, era a melhor situação. E depois, num terceiro estágio, a gente trabalhava assim mais dessa forma. O cara vinha e falava, olha, não, acho que não vai dar. Vamos postergar. Essa daí foram as 3 etapas assim, bem nítidas que a gente teve. Hoje, a gente está circulando numa 4ª etapa. Tá? Mas eu queria só voltar um ponto que era muito interessante, que foi muito interessante, que foi assim. Essa história da necessidade do negócio versus a maturidade do projeto. É uma questão análoga, mas eu avaliei um projeto e a gente estava numa fase em que as equipes se trocavam as ideias, alinhavam. Então, um ajudando o outro, né? Então, era uma coisa mútua, muito bacana. E o projeto, ele não tinha viabilidade econômica. É raro, mas acontece muito. Pois é. Então, assim, mas ele não tinha porque não atingia ou não tinha porque era um projeto naturalmente tipo regulatório e tal, que você tem que fazer e não vai ter retorno? Não. Ele era um projeto de modernização e expansão, era modernização, mas ele não apresentava ali o retorno desejado. Então, igual a maturidade, tem um corte ali, aquilo que está para baixo, recomenda-se que não. Só que a gente fez a análise de maturidade e eu, na época, não olhei a viabilidade. Então, assim, viabilidade é a viabilidade. A maturidade é a maturidade. Muito bem. Então, a gente aprovou tecnicamente o projeto. E aí, nesse comitê, o líder apresentou o projeto e aí, assim, a maturidade, maduro para aprovação do projeto. E aí, no próximo slide, sem viabilidade. Aí, todo mundo olhou assim e falou, uai, mas o que aconteceu aí? Tá maduro ou não tá maduro? E aí, eu me lembro do meu diretor vir e falar assim, tá maluco? Tá ou não tá, né? Você não olhou? E aí
foi, eu acho que talvez um passo que a gente começou a pensar na época é falar, tá, a gente está sendo muito... a gente evoluiu, mas a gente está olhando para disciplinas que são, vamos dizer, pensar assim, tradicionais, né? Então, que a gente deveria expandir o número de gatekeepers, a gente deveria expandir o número de interações e as possíveis análises. E aí a gente acaba hoje incorporando também essas análises de viabilidade. Então, assim, hoje não sai uma oportunidade sem a gente saber que está realmente maduro. Mas o ponto que eu quero dizer é assim, parece infantil o erro. E, de fato, até foi infantil. Mas é esse processo de evolução, de amadurecimento de um processo que, né, começou, como eu comentei, com desafios e foi tomando uma proporção que a gente foi expandindo e melhorando. E é natural e tudo depende do escopo que é esperado para análise, né? Porque assim, eu, por exemplo, nas minhas avaliações, como ela é externa à empresa, então eu te digo que na grande maioria a gente não recebe informações de viabilidade. Por mais que você tenha contrato de confidencialidade, tenha todos os, né, os requisitos cumpridos lá, a maneira de tramitar documentos, mas a empresa, não, isso aqui é a gente que resolve se é interessante ou não, a gente quer saber se tecnicamente o nível de risco está aceitável para a fase. E aí a decisão de ir para frente ou não em relação a VPL, taxa de retorno e tal, aí é com a gente aqui dentro. Né? No caso, eu estava lá dentro, né? Já é diferente. Não, e é importante porque as coisas andam casadas. A gente está falando aqui desde o início. Não adianta eu ter uma promessa de uma informação ali de prazo, de custo, que eu estou dizendo que pelo meu plano dá para cumprir, se isso não casa com o resto, inclusive com a viabilidade. E se você tem, no caso da avaliação, identifica, num caso de FEL3, por exemplo, gaps relevantes em relação ao desenvolvimento, em relação ao planejamento e tudo mais, e do outro lado a tua viabilidade está no limite, uma das boas certezas que você tem ali, se é que a gente pode falar dessa forma, é que assim, cara, o CAPEX vai estourar. Ou assim, né, a gente nunca pode também afirmar tão categoricamente. A chance de estourar é muito grande. E aí você não tem fôlego no teu business case para suportar esse desvio. E foi exatamente isso, Shoma, que foi essa concatenação, né, esse agrupamento das análises. Porque antes, nas análises de viabilidade, a gente sempre via uma análise de sensibilidade ali de CAPEX, ou o preço a LME do metal, mas o CAPEX estava ali sempre presente. E aí a gente ficava olhando e falando, não, mas o que ele está simulando ali? Um desvio de 5%? Cara, não, se for desviar, vai desviar com força, entendeu? Então, assim, e se desviar X, como é que isso impacta? E aí a gente começa a correlacionar esses possíveis desvios com o que o financeiro, né? Qual que é o, vamos dizer assim, o que aguenta de fato o projeto, né? Isso também é outro ponto bem importante, né? Lembrando aqui até a conversa com o Bent Fluvier, lá da Universidade de Oxford, que fala, né, da questão de você saber que o projeto de capital tem cauda longa. O que é isso? Os desvios podem ser muito grandes. Não é que sempre vão ser, mas eles podem ser muito grandes. E aí a gente tem aquilo que eu chamo da tempestade perfeita para o business case, porque quando o negócio dá errado, ele não precisa, às vezes, dar tão errado, mas o projeto vai atrasar, tipicamente. Ele vai atrasar, vai gastar mais e vai ter uma performance operacional pior do que o esperado. Que são 3 grandes variáveis que você tem no teu business case. E aí, quando o pessoal faz a análise econômica e faz a análise de sensibilidade, primeiro que esses extremos não são tão extremos assim quando você testa e dificilmente você varia em conjunto, porque se a análise é de sensibilidade, você quer saber o efeito de cada um. Só que quando o efeito vem na prática, ele vem em conjunto e te estoura de todo lado. Você gasta muito mais, demora para começar a ter receita, e quando começa a ter receita, a receita é menor que o planejado. Então, é muito interessante juntar, né, dentro desse esforço, a maturidade com o olho também na questão da viabilidade, porque na prática, tecnicamente, em projeto, é isso que acontece. E se o teu business case não é robusto para aguentar esse tipo de desaforo, lá na frente você pode se deparar com um projeto que quando você olha para trás, assim, se soubesse que ia dar isso aqui, não tinha aprovado. Talvez a decisão fosse outra. Né? E o que você viu assim dentro desse processo todo? Você comentou que
tem um fato bem importante que é o buy-in da alta administração, ou seja, tinha ali um gerente executivo que bancou essa ideia e deu força para ela. Só que dentro de um ambiente de negócio, você tem que responder a vários stakeholders, porque não é só quem está responsável pelo processo ali de avaliação dos projetos, mas você tem a área de negócio que precisa aumentar a produção, você tem a área comercial que tem que aumentar a venda de produto, o financeiro que quer receita, e às vezes, olhando tecnicamente o ambiente de projeto, isso pode ser um pouco de voto vencido em cima de pressões que, não, cara, esse aqui vai ser fast tracking, acabou, porque a gente não pode fazer. Né? O que você enxerga de principais barreiras e maneiras de conseguir conquistar a confiança dos grandes tomadores de decisão para fortalecer o processo? A gente sabe que nunca vai ser o extremo e todo mundo fala assim, não, agora nós vamos ficar 6 meses esperando aqui o projeto ficar bom e está tudo bem, ninguém vai cobrar nada. Não é por aí. Mas como que a gente consegue balancear esses interesses e trazer suporte para o sistema, ou seja, fortalecer a governança? O que a gente pratica muito lá, e tem muitas vezes projetos que são para ontem. Né? Então, o que a gente tenta fazer é aumentar, vamos dizer assim, a incidência de gente no projeto. Então, a gente ataca o bando. E aí, para fazer isso, eu acho que a gente tem que ter uma maturidade da empresa muito grande. Porque quando eu levanto a mão e falo assim, olha, eu preciso desse projeto para amanhã, né? Só que eu preciso de um esforço aqui extremo, não é só da área de projeto. Envolve todo mundo, envolve o corporativo todo, envolve as áreas de saúde, segurança, meio ambiente, envolve as áreas, né, sociais. Então, não adianta eu virar para as áreas e falar assim, então, o problema é seu. Né? Então, hoje não acontece isso. Então, a gente trabalhou muito essa questão de tentar romper esses silos que se faz naturalmente dentre as áreas. Então, quando a gente tem um projeto que é necessariamente urgente, a gente consegue buscar recursos para implantar ele ou para, pelo menos, trazer na máxima agilidade as informações que a gente precisa para tomar uma decisão correta. Então, isso a gente só conseguiu bater na cabeça. Né? Então, a gente foi, testamos, treinamos, muitas pessoas saem da empresa. Então, a informação de gestão de projeto, ela tem que ser uma coisa mais disseminada. Ela não pode ser só uma coisa da área da engenharia, né? Da área de projeto. Então, a gente conseguiu disseminar essas coisas e mais, a gente chegou ao ponto de todos os entregáveis de gestão de projetos serem definidas pelos gatekeepers das áreas corporativas e das áreas de outras áreas. Oh, que legal. Então, assim, ao invés de impor no sentido contrário. Exato. Então, assim, vamos ver quais são os entregáveis de logística. Não, peraí. Amigo, vem aqui. Vocês que definiram isso aqui. É isso mesmo? É isso mesmo que a gente vai fazer. Então, envolver todo mundo nessa gestão e nessas definições, hoje, para mim, é um mega facilitador quando a gente entende que tem um projeto que é urgente e que precisa ter uma curva de desenvolvimento, vamos dizer assim, incomum, né, do que a gente entende como padrão aí de desenvolvimento de projeto. Então, para mim, é fundamental buscar esses apoiadores também de outras áreas para facilitar o processo. Show de bola. Isso é o que um amigo meu fala de organizar a comunidade, né? A partir da hora que você também fala a língua do negócio, envolve as áreas que realmente tem que fazer parte, isso faz muita diferença. Nossa. Eu sempre falo nas minhas aulas e falo aqui no podcast também, se você chegar para o teu diretor e falar assim, você não pode ir para o portão porque a declaração do escopo não está assinada, e se ele te perguntar assim, mas e qual que é o problema? Você fala, não, o processo manda eu ter. Você já morreu aí. O cara vai olhar para você e dizer assim, deixa eu achar alguém aqui que resolva o meu problema.
né? Não, você vai explicar para ele o seguinte, é que se o escopo não tiver validado entre as partes, o nosso CAPEX não para de pé, porque a estimativa de custo é feita em cima do escopo que eu combinei com as áreas. Se as áreas não estão dando o buy-in naquele escopo que está escrito, significa que tem requisito que não está identificado, que vai virar trabalho depois. E isso afeta cronograma, afeta custo, tira a nossa confiabilidade nos indicadores, né? Então é olhar o todo, porque você está no meio de uma ciranda ali. Esse exemplo é o melhor, porque é igual a pessoa vir na análise de maturidade e falar assim, olha, tá tudo assinado. Assim, não, mas... Ok, então tá tudo assinado? Então tá bom, então vamos lá, vamos chamar uma pessoa aqui que assinou. E aí para ver se ela entendeu de fato. E aí a pessoa também às vezes não entende. Então você fala, olha, não adianta só assinar, né? Então não adianta só buscar o entregável por si só ou a assinatura fabricar por si evidência. só. Fabricar. Né? Então a gente também busca... você que assinou, você entendeu? Né? Então, antes de chegar, já falou, não, olha, tá tudo aqui assinado, tá tudo certo. Porque depois, para mim, esses documentos, principalmente aqueles que a gente busca uma assinatura, então, uma declaração de escopo de projeto, a base de estimativa, a base do cronograma, que ali está carregado de premissas e estratégias de implantação que, assim, se não der certo, a gente depois não pode pegar esse documento e falar assim, assinar errado. Não existe assinar errado. Então, eu já vi muitas vezes isso. Mas, poxa, o que estava escrito na DEP do projeto? A gente tem o nome, né? Declaração de escopo do projeto. Mas não importa o que está escrito lá. Cara, importa muito o que está escrito lá. É a base do projeto. Eu tive um caso uma vez que fui conversar com um gerente e tal, porque, enfim, a declaração de escopo era uma entrega de FEL 3 e eu comentei, não, gente, isso aqui tem que ser FEL 2, porque é a tua base. Depois você vai detalhar ela com o projeto básico, tudo bem e tal, mas ela tem que nascer em FEL 2 para poder formalizar o escopo entre os envolvidos e tal. Você deveria então falar com o gerente e tal, porque ele também discorda que tem que ficar no FEL 3. Falei, beleza. Aí marcamos um call, né? Fulano tal. Então me falaram, né? Tem essa questão aqui, a gente estava discutindo, porque não é adequado. E me falaram que você pensa da mesma forma e tal. E falou, pois é, então, que bom que a gente está falando sobre esse assunto, porque a declaração de escopo, assim, para mim é muito claro, ele falando, né? Para mim é muito claro. Ela é um produto de final de engenharia detalhada. Aí eu quase caí da cadeira. O cara estava jogando para o início da construção ter a declaração de escopo. Eu falei, não, mas é um produto de FEL 2, é quando você identifica e formaliza, né? Pega de acordo de todo mundo para depois seguir desenvolvendo e tal. Ele falou, não, eu não assino uma declaração de escopo de FEL 2 nunca. Eu falei, por quê? Porque depois vão me cobrar que eu entregue aquilo que eu assinei. Assim, né? Eu falei, então, o objetivo é esse, né? Basicamente é isso. Claro, você tem a parte de gestão de mudanças e tal. Eu entendo o lado dele, porque era um ambiente que tinha tanta mudança acontecendo que a equipe ficava refém muitas vezes e tinha que implantar. E depois alguém ia bater na porta ali, reclamando de alguma coisa. Mas foi o primeiro susto, assim. Falei, nossa, vamos conversar. Eu também não concordo. Para mim tem que ser quase que um as-built, né? Eu vou assinar aqui depois que eu entreguei. Antes eu não me comprometo com nada, né? Muito bom. Olha, a conversa está muito boa, né, Bruno? Quando tá bom, passa rápido. Olha que dá vontade de estender aí por horas e horas. A gente, quem sabe, vai ter outras oportunidades também. Mas eu sempre peço aqui no final do episódio que o convidado deixe dicas para os profissionais que estão nos acompanhando, que querem se desenvolver na carreira com projeto de capital, querem conhecer mais, enfim, né? Dentro de uma trajetória tão experiente, que passou por vários projetos, por diversas empresas, o que você deixa para quem está acompanhando aqui o Capital Projects Podcast? Tá. Bom, eu vou deixar assim, eu acho que o que eu praticamente tentei fazer comigo, né? Então, eu sempre fui muito amante de livros, né? E aí não só os treinamentos que eu tive na Dupont, isso me ajudou muito, me ajudou a tangibilizar muita coisa, mas eu sempre busquei referências, busquei cursos extras para fazer. Então, para mim, isso é muito importante, porque aí você consegue ter também uma visão mais multi de outras pessoas, de outras empresas, de outras opiniões. Mas mais do que isso, era não só estudar o que é o FEL,
Porque é simples. Você vai olhar lá na internet, é um processo stage gate, aqui você vai acumulando conhecimento nas fases e chega um determinado ponto que você tem que ir para a execução, porque acumular conhecimento daquele ponto em diante já não é mais rentável. Vamos pensar assim, tá, mas só isso? Então, quando você mergulha simplesmente em definir o escopo de projeto, o quanto está conectado com isso, né? Então, se aprofundar nesse sentido e, principalmente, se aprofundar no que é a gestão de projeto ou como que ela encaixa no ambiente de trabalho. Todo ambiente de trabalho tem sua particularidade, toda empresa vai ter sua particularidade. Então, se você quiser implantar, estudar, chegar com uma ideia maravilhosa, olha, existe o FEL aqui, eu acho que isso aí ia resolver o nosso problema. Você não pode chegar com o book na mão e falar, eu acho que isso aqui vai funcionar. Se entra por uma porta, sai por outra. Não dá. Então, assim, buscar esse tipo de capacitação, buscar esse tipo de profissional no mercado que apoia isso. E que eu acho que isso é fundamental no ambiente que a gente trabalha. Essa trocação de ideia e essa capacitação. Maravilha. Para mim, assim, estuda, né? Estuda que o negócio funciona. Estuda e implanta dentro da tua realidade, né? Observando bem o contexto. Cada um vai ser uma. Maravilha. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. Obrigado. Olha só, pessoal, que papo bacana. Como a gente consegue evoluir na maturidade do FEL dentro da empresa, produzindo melhores projetos de capital. Isso tudo, como a gente sempre traz aqui no canal, né? O contexto é fundamental para que você saiba aonde você precisa atuar com mais força, como trazer as áreas para dentro do projeto, porque o projeto ele representa o tamanho da integração que você tem entre os diversos stakeholders. A maturidade se dá por aí, não pelos documentos assinados, né? Como o Bruno falou aqui, o fato de estar escrito é importante, mas desde que esteja combinado e de fato seja aquilo que é o esperado para a execução do projeto. E não fazer um produto porque lá no portão alguém vai me avaliar. E isso tudo entendendo o ambiente de negócio, como é que eu trago o valor, balanceando as necessidades da empresa em relação ao timing desses projetos versus o nível de risco que pode ser considerado aceitável para aquela determinada etapa. Então, um papo riquíssimo aqui, que eu tenho certeza que você curtiu aí tanto quanto eu. E eu queria aqui, antes de finalizar, sempre agradecer a você que acompanhou até aqui, agradecer especialmente aos membros do nosso canal que contribuem lá mensalmente no Catarse. Se você quiser se tornar um apoiador do canal, temos planos lá a partir de R$5 por mês e isso possibilita que a gente faça gravações como essa aqui, ao vivo, em estúdio, que é muito bacana essa interação aqui com o nosso convidado e também com a nossa audiência. E eu quero lembrar vocês que nos dias 7 e 8 de março tem a Project Controls Expo em São Paulo, com mais de 40 palestras sobre projetos, com salas temáticas, né? 3 salas temáticas. Eu vou estar lá falando de FEL na sala de mega projetos e quero ver você lá no evento. Então vou deixar aqui na descrição desse episódio também o link, as inscrições estão acabando, não deixe passar a oportunidade porque os grandes eventos voltaram de vez pós-pandemia e a gente tem tudo para ter um grande evento na Project Controls Expo, ok? Espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até daqui a 2 semanas, né? Agora nós mudamos a frequência do podcast. Te espero no próximo episódio. Até logo!